Muito boa noite a você que está em casa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo encontre a você e a sua família bem, com saúde e felizes, como eu estou por podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, compartilhando da palavra de Deus e falando um pouco sobre o que Ele tem realizado na história. Nós estamos aqui há algumas semanas analisando com bastante atenção o livro bíblico do profeta Daniel. Esse profeta que viveu em um período de exílio, em um período de diversos problemas políticos e sociais. Esses problemas acabaram afetando todas as áreas da vida e chamou a ele e aos seus amigos a um posicionamento de defesa da sua cultura, da cultura e dos valores do reino de Deus, os quais eles tinham aprendido em sua terra natal, chamou para que eles pudessem trazer e aplicar isso em uma terra estranha. Em Daniel capítulo 1, nós pudemos ver que esses jovens foram convidados a viver no Palácio Real. Esse convite, obviamente, tinha interesses por trás. O rei gostaria de treiná-los dentro da cultura e dentro da sociedade babilônica. Aqueles jovens que traziam valores, aqueles jovens que traziam consigo uma identidade, eram agora treinados na língua e com os manjares do rei, para que aos poucos eles deixassem de ser o que são e fossem de fato babilônicos. Mas nós vimos que Daniel e seus amigos decidiram em seu coração não se contaminar. E Deus se agradou desse posicionamento. E Deus os tratou com misericórdia e os deu a eles entendimento sobre todos os assuntos do rei e também deu a eles conhecimento sobre os sonhos. Em Daniel, capítulo 2, na semana passada, o reverendo Rodrigo Leitão tratou conosco do episódio do sonho do rei Nabucodonosor. Neste sonho, Deus revelara ao rei o que aconteceria dali em diante com os reinos do mundo. E o rei, perturbado para saber o significado, procura influenciar todo o seu reino para que eles encontrassem a resposta. E somente através do Deus dos Hebreus, revelado na vida e na cultura de Daniel, eles puderam finalmente conhecer qual era o plano de Deus para a história e para aqueles reinos. Nós vimos que no final Deus foi glorificado. Nós vimos que no final Deus foi reconhecido como o Deus dos deuses. E com isso, novamente, a cultura do reino de Deus influenciou o povo daquele exílio. Eu gostaria agora de refletir com vocês sobre a narrativa que se encontra em Daniel capítulo 3. Eu lerei inicialmente os versículos de 1 a 7. Você pode acompanhar na Bíblia aí na sua casa ou através da sua tela, que será projetado a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas.
quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda a espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em toda a terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Aí em sua casa, curve a sua cabeça. Altíssimo Deus, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome e nós pedimos a iluminação do teu Espírito para que a tua palavra possa ser pregada, Senhor. Eu peço que o Senhor me use da forma que tu queres, que o Senhor me diminua e para que só a tua palavra e o teu Espírito Santo e a tua verdade apareça. Que ela ilumine os nossos corações e nos mostre a verdade acerca do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nesse relato bíblico, nós vemos inicialmente que o rei Nabucodonosor novamente se sente compelido a influenciar o seu povo. Essa influência é, de certo modo, silenciosa. É uma influência sorrateira. Porque, diferente das outras maneiras de dominação, como os assírios, que eram muito violentos e matavam grande parte dos povos que eram dominados, ou assim como os egípcios, que prendiam esses povos para tornarem cativos e se tornarem escravos na sua terra, o rei Nabucodonosor tinha uma estratégia diferente. A Bíblia nos diz que ele traz para a Babilônia os príncipes, os valentes de guerra, os artesãos, os homens que possuem um trabalho que possa acrescentar à sociedade. E ao trazer a Babilônia, ele deixa, de certa forma, todo esse povo livre para que pudesse exercer a sua vida muito próximo do que era antigamente. Nós percebemos, através de alguns achados arqueológicos, que o próprio rei de Judá, que foi capturado pelo rei Nabucodonosor, esse rei continuou sendo tratado na Babilônia como um rei. Nós percebemos, inclusive, que algumas famílias continuaram trabalhando com o seu trabalho da sua época natal. Existia uma família banqueira na cidade de Jerusalém que continuou com os seus trabalhos, inclusive emprestando dinheiro para babilônicos a um juros exorbitante de 40% ao ano. Essa estratégia em si parece muito válida. Perceba, por que ficar triste? Por que querer voltar para a sua terra? Se na nova terra você pode fazer exatamente todas as coisas que você faria anteriormente. É uma estratégia muito válida e por muito tempo deu certo. Mas estes mesmos achados arqueológicos nos mostram uma história que não consta na Bíblia. O rei Nabucodonosor sofreu uma tentativa de rebelião. Muito provavelmente essa rebelião, se não coordenada, mas contava com a participação de muitos povos exilados. Após essa rebelião, o rei decide mudar um pouco o seu estilo de dominação. Agora, o rei já não quer mais dominar sobre os povos de uma maneira sutil. Agora, ele não quer mais, pouco a pouco, que os povos deixem de ser o que são para se tornarem babilônicos. Agora, a partir de um decreto, ele deseja, dentro de sua arrogância, dentro de sua ignorância, dentro de sua soberba,
que todos os povos, tribos, línguas e nações adorem o mesmo objeto que ele. Por isso que nós lemos na narrativa que ele levanta uma imagem e a coloca na planície de Dura. Nós vemos com isso uma mudança radical de atitude. Agora, o rei quer influenciar pesado. E essa influência não é sobre todo o povo, mas ele chama apenas os líderes. Ele chama os líderes porque, de certa forma, esses líderes passariam para as suas províncias o decreto. Influenciando os líderes, ele conseguiria influenciar todo o povo. No meio desses líderes, nos diz o relato bíblico, estavam os nossos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens que já haviam passado por algumas situações onde decidiram não se contaminar, agora estavam novamente sendo colocados à prova. Será que eles aceitariam tal influência do rei? Será que eles se dobrariam ante a cultura daquele povo? Uma cultura que contrastava com a cultura do seu Deus? Nós vimos aqui que o rei quer influenciar. E o mundo de hoje em dia não parece muito diferente. A percepção de que vivemos num exílio é uma percepção tão antiga quanto as próprias escrituras sagradas. Nós vimos que o povo de Deus, durante todo o tempo, tratou a terra como um estágio intermediário. Tratou a sua vivência aqui como um exílio que nos levará de volta à nossa pátria celestial. O que nós podemos ver no decorrer da história é que talvez a maior analogia que foi feita sobre esse tema foi do teólogo norte-africano Agostinho de Hipona. Este teólogo escreveu uma obra belíssima chamada A Cidade de Deus. Nele, na verdade, ele contrasta a cidade de Deus com a cidade dos homens. E ele diz, abre aspas, 2 amores erigiram 2 cidades, Babilônia e Jerusalém. A primeira é o amor de si mesmo, até o desprezo de Deus. A segunda é o desprezo de si mesmo, que leva ao amor de Deus. É fato que os cristãos entendem a nossa vivência como um exílio. Porém, o mundo e a cultura ainda tentam agir nos dias de hoje como o rei Nabucodonosor tentou agir com aqueles jovens. Quantas vezes nós somos chamados a praticar ou a aceitar coisas totalmente fora da nossa cultura? Talvez aceitar o famoso jeitinho brasileiro. Talvez dar novos nomes e significados a pecados antigos. É fato que a cultura age como o rei Nabucodonosor. Ela é sorrateira em partes. Nós temos certa liberdade de servir a Deus e de trabalhar e de viver. Porém, quando nós nos deparamos com situações onde precisamos escolher e tomamos uma decisão com a ajuda do Espírito Santo em seguir a cultura do reino de Deus, não demora muito para que toda essa falsa liberdade se dissipe, para que toda essa falsa paz caia por terra e a verdadeira dominação da cultura começa a se apresentar diante dos nossos olhos. Nós percebemos que isso acontece de diversas maneiras e de diversos modos. Nós percebemos que isso acontece também com todas as pessoas. Existem cristãos hoje que estão pagando com a própria vida, porque decidiram seguir
a cultura do reino de Deus. Nós vemos cristãos que seguiram e viveram de forma a perder tudo o que têm, porque decidiram, em momentos cruciais de suas vidas, seguir os preceitos que as Escrituras nos dão, os preceitos da vontade de Deus, a qual Ele quer que nós vivamos. Nós não pagamos com a vida, mas é fato que existem muitas fogueiras no nosso mundo atual. Você pode ser jogado numa fogueira social, tendo que perder amigos, perder contatos, perder trabalho, perder status na sociedade ou perder alguns benefícios, porque você decide fielmente seguir os preceitos de Deus, como aqueles jovens que estavam diante da imagem. Você decide não se prostrar. É fato que você talvez possa ser jogado em fornalhas ideológicas, te jogando da direita para a esquerda, em questões políticas, em questões sociais, em questões humanitárias, em questões econômicas. Mas para tudo isso, o mundo procura agir através da cultura como o rei Nabucodonosor. E é importante nós vermos como aqueles jovens, diante dessa situação, agiram. Quero pedir para que você comigo retorne à leitura do texto a partir do versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se vocês não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos cultos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Aqui nós vimos a decisão desses jovens. E esses jovens aqui, eles decidiram viver de acordo com os preceitos que haviam aprendido de seus pais. O que nos traz um exemplo muito grande de vida. Porém, se nós atentarmos para a história daquele que é o maior exemplo das nossas vidas, o próprio Jesus Cristo, nós veremos que ele mesmo já nos avisara que o mundo nos odiaria, porque nós não somos deste mundo. Jesus também foi tentado a ceder à cultura do mundo para que pudesse ganhar bem-estar terreno. Mas ele não cedeu. Ele não cedeu justamente porque ele sabia de sua missão. E sua missão é nada mais, nada menos do que a missão mais difícil de toda a história. Jesus já não
arcava mais apenas com a história daqueles que viveram, mas sim daqueles que vivem e haverão de viver. E toda essa história, carregada de pecado, precisava ser paga por alguém. Nisso, Jesus faz o que aqueles jovens não podiam fazer. Nem Daniel, nem nenhum profeta, nem mesmo os patriarcas, nem mesmo eu, nem mesmo você. A missão dele era reconciliar consigo todo o mundo. Reconciliar porque o mundo estava separado de Deus. Desde Adão, nós vemos que já não há mais relacionamento daquele homem que outrora fora criado à imagem e semelhança de Deus. Homem que foi criado visando um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Quando o homem opta pela independência, quando o homem opta pela autonomia, ele já não tem mais nenhum relacionamento com Deus. Aquela aliança inicial é desfeita. Deus já não pode mais habitar com os homens. E com isso, segue-se uma história de separação entre o homem e Deus. Mas mesmo no início daquela história, o próprio Deus já havia prometido que haveria um que traria de volta toda a criação para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, que é a presença de Deus. Esse Deus se faz carne, habita entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E agora ele é provado de diversas formas para ceder à cultura. Mas o próprio escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E esse Deus que se fez carne e habitou entre nós era chamado de Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habitou entre nós, o Deus que, sendo achado em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E sendo achado em forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e o deu um nome que é acima de todo nome. Este nome de Jesus é o nome daquele que luta contra a cultura para trazer os valores do reino de Deus para os nossos dias atuais. Nós podemos hoje viver os valores do reino de Deus porque Jesus foi até o fim, sem ceder aos valores da cultura contemporânea. Uma cultura que jaz no maligno, uma cultura de pecado, uma cultura de morte. E esse Deus conosco, antes de subir aos céus, ele nos dá uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, Deus está conosco. E o fato de Deus estar conosco nos permite viver e tomar as decisões que Cristo requer de nós. Decisões estas que, voltando ao nosso texto, aqueles jovens também tomaram. E nós vimos que a cultura do mundo, frente àquelas decisões, foram as mais perversas possíveis. Vamos continuar a nossa narrativa? A partir do versículo 21 do capítulo 3. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente
E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram esses 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Que narrativa maravilhosa para nos trazer a certeza de que Deus está conosco, de que o Emanuel está conosco quando nós enfrentamos a cultura caída desse mundo. Ele que fez o que ninguém mais poderia fazer. A Bíblia diz que estava com os 3 jovens na fornalha. Existem algumas discussões, é verdade, sobre a identidade deste 4º homem da fornalha. Alguns teólogos afirmam que era o próprio Cristo em uma teofania. Outros teólogos afirmam que era somente um anjo do Senhor. Fato é, de uma forma ou de outra, sendo o próprio Cristo ou um anjo enviado por Deus, a promessa que o profeta Isaías diz ao povo, que nos alcança, também alcançou aqueles jovens. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passarem pelo fogo, eu estarei contigo. E essa promessa se fez real na vida daqueles jovens. Eles andaram livres no meio do que seria, para qualquer homem, o fim. Quando tudo parece perdido, quando a cultura do mundo parece lutar contra o nosso próprio coração e parece por muitas vezes ganhar, Cristo está conosco. O Emanuel nos capacita a servi-lo e a influenciar a cultura deste mundo, não a ser influenciado. Nós percebemos que essa influência que esses jovens fizeram foi algo muito grande naquele povo. Imagine só você, nos dias de hoje, um milagre como este. Talvez você não tenha necessariamente que passar pelo fogo, mas acredito ser um milagre muito grande. Passarmos por todas as diversidades da vida e as pessoas testificarem: veja aquele cristão, como ele consegue estar em paz no meio de um período tão terrível como esse. Eu tenho perdido a noite de sono. Como que ele consegue viver em paz? Por que ele não está desesperado como todos nós no que parece ser o fim? Nós não acreditamos que a cultura deste mundo é o fim. Nós sabemos que somente com Cristo nós temos a concretização de todas as coisas. E se Cristo está conosco, não é o fim. E se Cristo está conosco, as fornalhas da vida não nos queimarão. Se Cristo está conosco, a cultura do mundo não nos influenciará. Pelo contrário, nós influenciaremos a cultura. Nós devemos ver também qual foi o desfecho de toda essa história. Depois que esses jovens causam espanto a todo o povo, a influência que a fidelidade deles causa é algo surpreendente. Voltemos ao texto. Daniel, capítulo 3, versículo 26, diz: Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos,
os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da própria vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Vejam que transformação. Vejam como a cultura pôde ser totalmente trocada quando Cristo capacita os seus servos a fazerem e a testificarem os valores do reino de Deus. Meus queridos, se nós olharmos o capítulo anterior, o capítulo de número 2 de Daniel, nós vimos que a ação de Deus, através de Daniel, gerou honra e glória ao nome do Senhor. Agora, no capítulo 3, parecia que o rei havia se esquecido de todas as coisas no começo, mas novamente uma posição firme de defender os valores do reino, valores de obediência, valores de dependência, valores de culto, valores de adoração. Ao defender esses valores, a cultura pôde ser novamente influenciada e o rei, que antes arrogante procurava a glória para si, novamente se vê prostrado, adorando ao Deus de Israel. Meus queridos, essa é a principal ação que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Esta ação que se iniciou com o próprio Cristo. E nós vemos aqui, no texto de 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos mostrando como funciona esta ação, como se dá essa transformação de vida. Qual é o papel deste Cristo que está conosco e qual é o nosso? Eu convido você também a ler 2 Coríntios capítulo 5. Nós leremos os versículos de 17 a 21. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Deus está em Cristo trazendo, dia após dia, os valores do reino de Deus. Por isso que na oração passada pelo nosso Senhor, nós dizemos sempre, venha a nós o vosso reino. E Cristo está reconciliando o mundo, nos usando como embaixadores deste ministério de reconciliação. Embaixador é aquele representante que vai até o outro país, para que lá ele possa lutar e representar os valores do seu país natal.
Nós somos embaixadores de Cristo. Aqueles jovens eram embaixadores do reino de Deus no meio da Babilônia, prontos a defenderem com a sua vida tais valores. E nós somos embaixadores de Cristo e devemos estar sempre prontos a defender os valores cristãos. Como já vimos, valores de obediência, valores de dependência, valores de hierarquia, valores de domínio, valores de consciência, valores de amor e também, principalmente, valores de reconciliação. Cristo está reconciliando consigo o mundo e nós somos seus embaixadores. Que nós possamos, com a graça de Deus, representar bem o nosso país. Que nós possamos trazer os valores do reino de Deus para um mundo caído, para uma cultura já impregnada de pecado e de morte. Que nós possamos, como o sal, salgar e preservar. E que como luz nós possamos iluminar o que está oculto, até que venha aquele que é perfeito. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque o Senhor está, através do teu Filho, reconciliando consigo o mundo. Nós te agradecemos, Senhor, porque durante toda a história o Senhor levantou homens e mulheres prontos a defenderem os valores do reino de Deus, até com a própria vida, Senhor. E nesses momentos tão difíceis pelos quais passamos, onde a cultura tenta nos amedrontar, onde a cultura tenta nos transformar, onde a cultura tenta nos influenciar, meu Deus querido, nós te pedimos ajuda, te pedimos que realmente o Senhor esteja conosco, através do teu Espírito Santo, nos capacitando para transformar a sociedade, nos capacitando para reformar todas as formas de pensar, nos capacitando principalmente a defender os valores do reino diante do mundo e diante da sociedade, até que o Senhor volte para nos buscar e possamos estar junto em nossa cidade natal. Senhor, eu te agradeço e te louvo por esses momentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.